Olá, seja bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Que bom ter você mais uma vez para esse momento onde nós abrimos a Palavra de Deus e trazemos um tema. Desta feita, os ensinos de Jesus. O que Jesus ensinou sobre? E o tema de hoje é o que Jesus ensinou sobre a igreja. Você tem dúvidas a respeito da igreja? O que é a igreja? Qual sua origem? Deus tem uma igreja nessa terra? Essas perguntas todas serão respondidas no programa de hoje. E você é muito bem-vindo. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia para que você, junto conosco, possa abrir aí, também na sua casa, aí no escritório, onde quer que você esteja nos assistindo agora e participar desse momento. Nós estamos aqui em São Paulo, na cidade de Jacareí, nos estúdios da Novo Tempo, com um grupo de amigos, de 8 convidados, que vieram aí de vários estados do Brasil para estas semanas. E nós temos aí a cada semana estudado um novo tema e queremos convidar você para se juntar a nós. Se você também quiser o nosso guia impresso, com toda a temática que aqui estudamos, esse guia pode ser seu, tá? Vai aparecer aqui a legenda, você pode ligar para nós. Eu tenho um modelo aqui para mostrar para você, é esse aqui. Você pode ligar para nós em horário comercial, você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp ou então você pode acessar o nosso site na internet. E aí lá você pede o guia, nós mandamos para você sem custo algum. No final do guia tem um questionário para quem responder e acertar 70%, nós vamos enviar também esse DVD que nós preparamos lá nas Terras Bíblicas com essa mesma temática, só que em vídeo. Material muito especial para você, com certeza você vai gostar, tá bom? Então peça agora o seu, nós vamos mandar para a sua casa através dos correios e num prazo de cerca de 20 a 30 dias, isso vai estar chegando aí em qualquer parte do Brasil. Se você está fora do Brasil, a gente não vai mandar para você porque a gente só manda para dentro do território nacional. Mas você pode acessar o nosso site biblia.com.br e lá você vai ter esse curso para fazer online. Aí você pode fazer online, tá bom? biblia.com.br, tá bom? E aí você vai fazer esse curso online. Se você quiser mais informações desse projeto, acesse o site ensinosdejesus.com.br. Inclusive nesse site, toda essa apresentação que eu uso aqui no programa está disponível lá para você fazer download, tá bom? ensinosdejesus.com.br. A filosofia nossa aqui é partilhar o Evangelho com todos os que desejam, com todos os recursos que a gente puder colocar à disposição das pessoas. Hoje, o que Jesus ensinou a respeito da igreja, esse é o tema, 14º tema de nossa série. Vamos tomar nossas Bíblias e nós vamos orar antes de começarmos esse estudo. Se você puder, feche seus olhos e se junte a nós nesta oração. Pai de amor, muito obrigado por estarmos mais uma vez reunidos com esse grupo de amigos e também com os amigos e amigas da Novo Tempo que nos assistem em qualquer canto desse Brasil ou mesmo fora dele. Nesse momento nós nos reunimos para essa grande classe de estudo da Bíblia e queremos convidar o Teu Espírito Santo para que seja o nosso professor. Vamos abrir esse livro que Ele mesmo inspirou e que esse Espírito Santo, o Deus Espírito, esteja em nosso meio para nos fazer compreender as verdades que hoje precisamos compreender. Cuida, Senhor Deus, de todos nós e nos abençoa agora nesse momento de estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. O que Jesus ensinou a respeito da igreja? Eu queria começar falando para você a respeito do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, Deus orientou que fosse construído um santuário. A princípio, Moisés construiu uma tenda móvel. Você se lembra, dessa tenda? Essa tenda tinha 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo. Ela tinha 4 revestimentos, Tinha cortinas, tinha peles de animais, de texugo. Era uma tenda móvel e os levitas eram responsáveis por transportar essa tenda. Haviam 3 famílias, E essas famílias levitas eram responsáveis por desmontar e montar esse santuário. E ele ficava viajando no deserto. Por 40 anos ele foi sendo deslocado enquanto o povo caminhava. Nesses 40 anos ele foi mudado de lugar 41 vezes. E quando o povo chegou lá em Canaã, entrou na terra prometida, ele foi armado lá em Siló.
E lá em Siló permaneceu. Até que um dia, Davi, passeando pelo seu palácio, pensou assim, olha, eu moro nessa casa aqui linda e o nosso Deus mora numa tenda simples lá em Siló, eu vou fazer uma casa para Deus. E ele consultou o profeta Natã. Profeta, eu posso fazer uma casa para Deus? Natã disse assim, a ideia é boa, faça. E aí Davi então disse, então eu vou fazer. Aí quando Natã estava indo embora, Deus falou assim, escuta aqui, Natã, quem mandou você dizer para ele que era para ele fazer? Não. Volta lá e diz, não, você não vai fazer não. Eu não quero que Davi faça não. Aí Natã voltou e disse, olha Davi, Deus mandou dizer que não vai ser você não. Você é um homem muito sanguinário, mas ele vai deixar que o seu filho faça. Aí Davi, sabendo que o filho dele faria uma casa para Deus, ele começou a juntar o recurso. E de fato, quando Salomão constrói o templo, ele tinha todo o recurso já, porque Davi havia reunido esse recurso. E então Davi fez o que a gente chama de o Templo de Salomão. Esse Templo de Salomão esteve de pé por muito tempo, até que foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele foi reformado na época de Zorobabel, depois ele passou por uma outra reforma no tempo de Herodes. Cristo conheceu esse templo, E no ano 70 de nossa era, na destruição de Jerusalém, pelo general romano Tito, o templo foi completamente destruído. Da construção de Salomão, a única coisa que restou foi o Muro das Lamentações, que é parte ainda da muralha original daquele tempo. É a única coisa que ficou de pé. Então, no Antigo Testamento, o santuário era o centro da religião de Israel. Tudo era no santuário. Aí eles faziam suas festas, aí eles faziam seus sacrifícios, a religião era centralizada no templo. E o povo de Deus era o povo de Israel. Deus escolheu essa nação. Deus chamou Abraão e escolheu a descendência dele, o povo de Israel. Então, ser parte da Igreja de Deus no Antigo Testamento é ser israelita, ou por nascimento ou por circuncisão. Então, quem não havia nascido em Israel, mas queria servir ao Deus de Israel, passava pelo rito da circuncisão e se tornava um israelita. Então, no Antigo Testamento, quem é o povo de Deus? Israel. Agora vem Cristo, cumpre-se a profecia de Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27. Israel perde o privilégio de nação escolhida, no ano 34, quando apedreja Estevão, e agora Cristo estabelece o novo Israel. E assim como no passado haviam 12 tribos, 12 patriarcas, agora Cristo chama 12 discípulos, que ele vai transformá-los em apóstolos. Então, no Antigo Testamento, a Igreja de Deus estava baseada nas 12 tribos, no Novo Testamento, nos 12 apóstolos. Então, a igreja cristã é agora a igreja de Jesus Cristo. Ele fundou essa igreja. E o primeiro texto que a gente vai ler hoje fala justamente a esse respeito. Quem é o fundador da igreja cristã? Mateus 16:16. Respondendo Simão, Pedro disse, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Verso 18. Também eu te digo, Jesus falando, que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos olham para esse texto e querem dizer que Pedro é o fundamento da igreja. Esse é um erro de interpretação. O texto original grego, Jesus está dizendo assim, tu és Petros e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A palavra Petros, que é o nome de Pedro em grego, significa um pequeno seixo movediço, uma pedra que facilmente se esfarela. E a palavra grega Petra quer dizer rocha. Então Jesus diz nesse verso 18, tu és Petros, mas sobre esta pedra, que é ele mesmo, eu edificarei a minha igreja. Então o fundamento da igreja não é Pedro, é Cristo. Até porque Jesus diz aí mesmo nesse contexto, que eu vou estabelecer a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E veja, Pedro foi logo em seguida aquele que negou o Senhor. Nesse aspecto,
as portas do inferno prevaleceu, se ele fosse o fundamento da igreja. Mas é Cristo o fundamento. Adilson? É que chama a atenção um fato, aliás, dois. Pedro foi escolhido por Jesus e dos 12 era o mais simples que existia. Como nós dizemos popularmente, era o mais bronco, né? Era um pescador, pouco letrado, né? E chama a atenção que Jesus escolheu justamente ele, né? O mais simples de todos. E o segundo fato que me chama a atenção, isso muito pessoalmente, é que apesar disso, ele não aparece tanto quanto Paulo, que veio muito depois, né? Paulo substituiu Estevão praticamente, né? Depois, como 12º. Judas, no caso, né? Judas, desculpa. Aham. Então e acabou Paulo sendo o divulgador do cristianismo e Pedro quase não aparece mais na história do cristianismo. É isso que chama a atenção. Paulo teve uma grande proeminência no Novo Testamento, é o grande escritor, né? Escreveu quase um terço do Novo Testamento. Pedro também teve um papel muito relevante, né? Entre os discípulos, é um dos mais que aparecem, mas o ponto aqui é que Pedro não é o fundamento da igreja. E o apóstolo Paulo vai reconhecer isso depois. Olha o que diz Paulo em Efésios 2,19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, o quê? Tu és Petros, mas sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus é a pedra angular sobre a qual a igreja foi fundada. Versículo 21, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, Paulo reconheceu essa verdade. E o próprio Pedro reconheceu essa verdade. Nas suas cartas, ele vai apresentar Cristo como sendo a pedra que foi rejeitada, que tornou-se a pedra principal. Então, Cristo é o fundamento da igreja. Agora, qual é o grande desejo de Cristo para a sua igreja? Jesus fundou a igreja cristã, começou com os apóstolos. E quando você vai para o livro de Atos, você tem ali o crescimento da igreja cristã. O livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado, como já sugeriram no passado, Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito quem lidera a igreja. É o Espírito quem derrama, né, poder sobre os discípulos para que eles preguem o Evangelho. E começou no capítulo 2 com 3.000 convertidos num só dia, depois no capítulo 4 já vai para 5.000, depois vai para uma grande multidão, e chega um ponto no livro de Atos que eles dizem assim, olha, esses discípulos aí estão inundando o mundo com a mensagem do Cristo. O mundo inteiro. Se você de fato for para Colossenses 1:23, Paulo diz que nos seus dias o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Então, nos dias de Paulo, o Evangelho atingiu o mundo conhecido. Toda pessoa daquela geração ouviu do Evangelho. Então, olha como o Espírito Santo dirigiu a igreja cristã. Então, essa é a igreja que Jesus fundou. E qual era o desejo dele para essa igreja? Olha o que diz Paulo. Para apresentar a si mesmo igreja o quê? Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, o desejo de Cristo para a sua igreja é que ela seja uma igreja pura, sem mácula, sem defeito, santa. Esse é o desejo de Deus para a igreja. Agora, como que eu posso ter uma igreja santa? O que é uma igreja santa? É uma igreja que vive a palavra. Eu não posso ter uma igreja santa se não estiver vivendo os princípios da palavra. Agora, se a igreja, em todo culto que ela se reúne, não estudar a palavra, nós nunca teremos uma igreja santa. É por isso que a Bíblia tem que ocupar um papel principal em nossas liturgias. A gente tem que se reunir para estudar a palavra, porque é a Bíblia que vai nos distinguir, que vai nos dizer o caminho, o certo e o errado, o estilo de vida, a ética do reino de Deus. Onde a gente aprende isso? É na palavra. Então ela tem que ser um objeto de estudo diário. Esmeralda. Então, pastor, o que a gente vê, né, ultimamente, que as igrejas são tantas, né, e por que não atenta o princípio, né?
que ele ensinou. E eles mudam, né? Faz diferença. A minha igreja é melhor, a da outra é melhor. E vai acrescentando, e vai mudando, né? E vai perdendo a verdadeira essência, né? É verdade. Eu tenho aqui uma ilustração que mostra justamente isso. As multidões estão procurando Cristo. Mas como chegar até Cristo? A igreja parece que se colocou no caminho, né? E muitas igrejas estão desviando as pessoas da cruz e desviando de Cristo. Se nós olharmos para a história é mais ou menos assim. A igreja cristã que Jesus fundou, apostólica, ela com o passar dos anos, ela foi lentamente se afastando da Bíblia. E quando nós chegamos ao quarto século, houve um grande impulso para que isso acontecesse. Foi a falsa conversão de Constantino. Porque, de fato, Constantino nunca deixou de adorar os seus deuses, mas disse haver aceito o cristianismo. E, segundo a história, ele foi batizado pelo Papa Calixto, lá no batistério octogonal em Roma, né? Inclusive, se a gente vai a Roma, tem que visitar essencialmente esse batistério octogonal, porque lá está o batistério e lá está até hoje a pia batismal, onde, segundo a história, ele foi batizado pelo Papa Calixto, lá por volta do ano 325. Então, quando Constantino torna-se cristão, o que ele faz? Ele traz o mundanismo, não mundanismo, ele traz o paganismo para dentro da igreja. E a igreja lentamente vai abandonando a Bíblia pelos dogmas e tradições que o paganismo ensinava. Então veja, esta igreja pura que Jesus fundou, e isso é profético, já estava profetizado no Apocalipse, de que essa igreja cairia da sua doutrina, da sua fé. E o que Deus faria? Deus tiraria um remanescente de dentro dessa igreja e tiraria ele fora, levaria ele para o deserto, porque o diabo iria perseguir a esse grupo de fiéis. Nós vamos ver um pouco disso aqui hoje. Então, os fiéis de Deus que estavam nessa igreja, agora que tornou-se a igreja do império, Deus tirou os seus fiéis para fora dela, desse momento de corrupção da igreja. E o diabo vai perseguir a esses fiéis, pelo menos por 12 séculos. Né? Fernanda. Então, pastor, foi neste momento, né, que Constantino se intitula cristão e começa a introduzir o paganismo, que começa então a adoração a imagens de escultura, que começa também a questão de confessar pecados a padres. É aí que começa a introduzir mentiras no meio das verdades bíblicas? Exatamente. Você, quando começa esse momento de paganização da igreja, pouco a pouco os elementos pagãos foram sendo trazidos para dentro da igreja. Aí os anos foram passando e de datas em datas, de concílio em concílios, porque a igreja continuou nos seus concílios ecumênicos. Então, nesses concílios, novos ingredientes iam aparecendo. Aí, com o passar do tempo, foram surgindo coisas que não estavam na Bíblia. Por exemplo, o domingo é o dia santo. Entrou para a doutrina da igreja. Vamos agora adorar imagens de escultura. Entrou para a doutrina da igreja. Vamos agora orar pelos mortos. Entrou para a doutrina da igreja. Vamos agora colocar o sacerdote como mediador. Vamos agora colocar Virgem Maria como uma co-redentora. Veio para dentro da doutrina. E pouco a pouco a igreja foi se afastando da Bíblia. Então, nesse tempo de corrupção da fé, Deus tinha que preservar a sua verdade. E o que Deus fez? Deus tira dessa igreja instituída o grupo de fiéis. Só que o diabo vai se irar contra esse povo. E se você for em Apocalipse capítulo 12, né, nós vamos ler esse texto hoje, diz que o dragão irou-se contra a mulher, que é a igreja, e foi fazer guerra com ela. E essa guerra, essa perseguição, durou 1260 anos. Todo o período da Idade Média. Então, aonde está o povo de Deus na Idade Média? São aqueles povos que preservaram a palavra e o amor à palavra. Eu posso mencionar entre estes os valdenses, os albigenses e os huguenotes.
E milhares desses foram mortos na Santa Inquisição. Então a Igreja Romana perseguiu a estes também. E a partir do 11º, 12º século, quando se estabelece a Santa Inquisição, ela fará milhares de vítimas. E é esses que são sinceros de Deus, mantendo a palavra. Inclusive, se você for no norte da Itália e no sul da França, você pode visitar ali as escolas desses pastores valdenses. E para o alto dessas montanhas, eles iam para essas escolas estudar a Bíblia. E o livro de estudo era a Bíblia e a natureza. Assim os pastores valdenses eram preparados para ir então para as grandes cidades levar o Evangelho. Então, em todo momento da história, desde a criação do mundo, Deus teve um povo que manteve-se leal à verdade de Deus. E esse povo sempre foi minoria, porque a maioria sempre caía em apostasia. Albérico. Pastor, o que nós observamos no dia de hoje é uma sede muito grande das pessoas em busca de Jesus. Mas o que é que nós vemos hoje, nos dias de hoje? Pastores que se intitulam pastores e dizem, né, que são pastores e nós não sabemos, montam igreja em qualquer lugar. Montam igreja, como a pessoa está com essa sede, como as pessoas estão em busca de Jesus, elas começam a frequentar aquela igreja. E ali elas são iludidas, são enganadas com a palavra. E o que é que nós vemos hoje aí? Pessoas que estão em busca da palavra e que estão correndo atrás da palavra erroneamente. Então as pessoas precisam procurar igrejas sérias e ali trabalham em cima da verdadeira palavra de Deus. A sede existe. A vontade de conhecer Jesus existe, as pessoas estão em busca, mas precisamos de verdadeiras igrejas que possam lhe passar para ele a verdadeira palavra, a verdadeira lei. Hoje virou um comércio a igreja. E aproveitando a sua fala, queria introduzir o meu próximo tópico. Deus deixou na palavra a identidade dessa igreja. Nós não podemos ficar à mercê de falsos pastores, falsos líderes. Então eu tenho que ter na palavra as características da igreja verdadeira. E é isso que a gente vai ver agora. A Bíblia aponta como você identificar a igreja verdadeira, como saber aonde a palavra está sendo ensinada. E nós vamos ler pelo menos 4 versos hoje, que vão dar para você 4 características para você identificar aonde está essa linha profética do povo de Deus em 2018. Nós vamos fazer isso agora. Tiesa. É interessante observar que a partir do momento que o povo de Deus resolveu permanecer na palavra dele, muitos foram mortos e sempre perseguidos, né? Sempre que o povo de Deus permanece na palavra, haverá perseguição. Olha para os apóstolos, com exceção de João, todos os outros 10 foram cruelmente assassinados. Olha para os cristãos da Idade Média, levados para, no início, né, nos primeiros séculos, levados para a arena do Coliseu e lá jogado aos animais. Olha para a Idade Média, valdenses, os obigentes, o massacre de São Bartolomeu na França com os huguenotes. Os cristãos sempre perseguidos. E por que perseguidos? Porque mantinham-se fiéis à palavra. E nós vamos ler um texto que diz justamente isso: o diabo está irado contra a igreja que mantém a palavra. Fernanda. É assim, eu só queria acrescentar assim que eu sei que é muito difícil para muitos, mas hoje o conhecimento está nas mãos de todos, né? E eu falo assim para todas as pessoas, busque na história, né? Não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar no pastor, ou porque muitas vezes as pessoas duvidam, né? E às vezes se iram quando a gente fala alguma coisa relacionado a crença, que duvida da crença dela, né? Não é isso que eu quero e não é isso que o Senhor quer. Mas eu creio assim que as pessoas têm que ir na história, né? Na história da humanidade, na história do mundo, porque assim a gente vai pegando o fio da meada e descobrindo a verdade, né? É isso mesmo. E veja, a história é o palco da ação divina. A história, ela é
regida pelo próprio Deus. Deus está no controle da história. Então a gente tem que olhar para a história e para as profecias, porque profecia bíblica e história caminham de mãos dadas. Esmeralda. Falando assim do cristão, né? Da perseguição, eu vim de uma família católica, né? Muito católica, idólatra. E eu louvo a Deus pela vida da minha irmã, que levou a palavra, né, para mim. E ela foi muito perseguida dentro da família, né? Às vezes a gente está falando do geral, mas às vezes começa dentro da família. De chegar ao ponto de minha mãe não colocar a bênção sobre os netos, porque era considerado pagão, né? Porque não foi batizado, né? Então, para eles, tinha que ser batizado. Então, uma perseguição que o povo cristão, né, começa até pelos próprios familiares, pelas próprias famílias, né? Então, a gente não pode, assim, se abater, não pode desistir, mas em frente. Tem perseguição? Tem. E Jesus, sabendo disso, até disse assim, né? Se alguém quiser vir após mim, vai ter que negar pai, mãe, irmão, irmã, né? Às vezes acontece isso. Muitas vezes a família dá o apoio à pessoa que quer seguir a Bíblia. Outras vezes não, se levanta contra. Jesus já havia previsto isso, né? Glória a Deus, ela conseguiu ganhar muitos para Cristo. Isso aí. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, nós iremos passar 4 características bíblicas da igreja verdadeira. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo mais sobre a igreja. E vamos ver agora algumas características bíblicas para ajudar você a identificar a igreja verdadeira. Como eu já disse no primeiro bloco, Deus sempre teve um povo leal à sua palavra desde o Éden. Em todo momento da história, Deus teve um povo que seguiu sua palavra. Isso não é diferente no século XXI. E a palavra de Deus vai nos ajudar a identificar essa igreja. Por isso, não saia daí, nós vamos continuar estudando esse tema. Antes, tinha uma pergunta aqui, ou contribuição. Pastor, podemos ver que muitas vezes as próprias pessoas que nos perseguem são a própria família, pai e mãe. E se eu estou indo contra aquilo que os meus pais acreditam e eles me recriminam, eu não estou desonrando meu pai e minha mãe? O apóstolo Pedro que responde essa pergunta, né? Ele diz assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu devo obedecer meu pai em tudo, honrá-lo em tudo, desde que o que o meu pai está me pedindo não contrarie o ensino da palavra de Deus. Então, por exemplo, vamos colocar aqui na palavra de Deus, a Bíblia diz que você não pode destruir seu corpo, não pode beber nem fumar. Mas aí os teus pais querem que você faça isso. Se você disser não para isso, você não está desonrando seu pai e sua mãe. Você está seguindo a palavra. Então eu tenho que obedecer os meus pais em tudo que eles pedirem, desde que nenhum princípio da palavra esteja sendo infringido. Agora, se a palavra de Deus diz alguma orientação que é contrária ao que eles estão querendo, eu fico com a palavra e nisso não estou desonrando a eles. Certo? Porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos então às características da Bíblia. Quais são as características bíblicas da igreja verdadeira? Poderíamos estudar mais. Por uma questão de tempo, eu selecionei apenas 4. A primeira delas aparece aqui em Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Abra sua Bíblia comigo aí em Apocalipse 12, 17. Olha o que diz o texto. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão no Apocalipse? O diabo. E a mulher? A igreja. Irou-se o diabo contra a igreja e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. O diabo está irado contra uma igreja. Que igreja é essa? Ela guarda os mandamentos de Deus e ela tem o testemunho de Jesus. O que é guardar os mandamentos de Deus? Basta você pegar Êxodo 20, versos 3 a 17, e lá você tem os 10 mandamentos. Então, a igreja que o diabo odeia, ela guarda os mandamentos do Senhor. Com isso, a gente chega a uma conclusão interessante.
O diabo não odeia toda igreja. O diabo não odeia toda igreja. Ele odeia a igreja que guarda os mandamentos. E por que ele não odeia a outra? Porque já está debaixo do domínio dele. Não guarda os mandamentos, não ensina os mandamentos. Aí pense na sutileza do erro. Uma igreja que fala em nome do Senhor, mas que não ensina toda a verdade. Ela pode manter ali no seu rol milhares de pessoas por séculos sem conhecer a verdade. O que é mais bem-sucedido para o diabo? Nada mais é bem-sucedido do que isso. É por isso que a gente percebe na história uma mudança de estratégia do diabo. Qual era a estratégia dele no princípio? Se você pregar o evangelho, eu mato você. Só que muito cedo na história, como já dizia Tertuliano, um dos pais da igreja, ele concluiu que o sangue dos mártires era semente. Ou seja, quanto mais mártires o diabo fazia, mais o cristianismo crescia. Então o diabo mudou de estratégia. Ao invés de matar quem prega, eu vou colocar um monte para pregar. E então você tem o início do surgimento de movimentos religiosos, movimentos, e hoje nós já temos catalogados 34 mil religiões cristãs. Cada uma prega uma coisa. Então, hoje as pessoas querem seguir a Cristo e acabam parando dentro de uma igreja que fica ali a vida inteira rodeando Jericó, né? Como a gente costuma dizer, ensinando a mesma coisa, o mesmo verso da Bíblia, e não avança para outro tema, não abrange o estudo. E a pessoa vai passar ali 30, 40 anos dentro de uma igreja e aprende ali 3, 4, 5 assuntos. É por isso que aonde a gente vai por esse Brasil afora, a gente encontra pessoas que nos procuram e dizem assim, mas pastor Arilton, eu estava dentro da igreja há 40 anos e nunca ouvi falar o que o senhor ensinou um dia no programa. Sabe por quê? Porque é uma estratégia do diabo confundir as pessoas, levantando pessoas que não ensinam toda a verdade. E você passa décadas dentro de uma igreja e não aprende sobre um tema da Bíblia, que, por exemplo, tem 300 versos falando do assunto na Bíblia. E a gente não sabe dele, como, por exemplo, é a volta iminente de Jesus. Daniele? Pastor, quando nós lemos, salvo engano, Tiago, e perguntam qual é a religião verdadeira. Pura e sem mácula, né? Isso. Aí, então, na verdade, nós estamos falando ali de instituição religiosa. Não é placa denominacional. Certo. A religião verdadeira seria cuidar das viúvas e dos órfãos, falando, na verdade, da atitude cristã. Então, eu posso entender que aquela questão da igreja holística, vamos dizer assim, que cada uma é uma igreja, que pessoas, independente da denominação que façam parte, elas também podem ser salvas. Porque se disser que apenas uma instituição religiosa é a que salva, aí está indo contra a palavra de Deus, eu entendo assim, porque não é a instituição religiosa que salva, mas sim teu contato com Deus e a tua obediência a Ele, né? É crer em Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador. Seria isso. A instituição religiosa, ela não salva, mas se ela é uma criação divina, ela serve a um propósito. Se é Deus quem estabeleceu a igreja, eu não posso me negar o fato de que ela tem uma função. E, biblicamente, qual é a função da igreja? Ser coluna e baluarte da verdade. A igreja é o hospital que recebe os pecadores para curá-los e apontá-los a Cristo. A igreja tem N funções. Então, eu posso ser salvo independente de qualquer denominação religiosa. Agora, Deus tem uma igreja, tem uma denominação que serve aos seus propósitos. Agora, vamos supor que eu não me preocupe em identificar com a igreja verdadeira, porque eu posso ser salvo em qualquer igreja. Aí eu quero viver a palavra dentro de uma denominação que não ensina a palavra. Cedo ou tarde eu vou entrar em sérios problemas, porque eu estou vivendo uma coisa que a igreja não ensina.
Eu quero partilhar com as pessoas uma coisa que na igreja não se ensina. Então, não pode haver convivência nesse ambiente harmônica. Não pode haver. Por que surgiu a Reforma Protestante? E a gente entende que foi um movimento de Deus. É porque eu não posso estar dentro de uma igreja instituída e ainda manter-me leal à palavra de Deus. O grande nome da Reforma Protestante, Martim Lutero, disse em seus escritos que ele nunca tensionou sair da igreja. Não era sua intenção sair da igreja. Ele queria reformar a igreja com aquilo que ele estava aprendendo na palavra. Mas o que aconteceu quando ele apresentou o que ele aprendeu na palavra? Foi chamado de herege, foi excomungado, foi perseguido. Então, aonde quer que você esteja, se você quiser viver a verdade que a igreja não está ensinando, você vai acabar gerando problemas. Você vai estar num ambiente desconfortável. E isso não quer dizer que eu não possa ser salvo em qualquer denominação. Porque placa de igreja não salva ninguém. Agora, se Deus estabeleceu uma igreja, Ele tem motivos para isso. Essa igreja tem que ser uma parceira das pessoas no preparo para a vida eterna. Então, não existe julgamento contra o irmão. O irmão pode ser sincero. Claro. Eu vou apresentar esse conceito hoje, que Deus tem duas igrejas, uma visível e uma invisível. Esmeralda. Olha só, pastor, da minha experiência, quando eu frequentava a Igreja Católica, eu não tinha um entendimento, a Bíblia, nós não tínhamos o costume de ler a Bíblia, de explanar, de entender, né, do padre ou da pessoa explicar, tirar as dúvidas. Quando eu vim para o Evangelho, para o cristianismo, né, na igreja evangélica, eu comecei a ter um entendimento melhor. Né? Mas o que eu quero falar mesmo aqui é que a incentivar as pessoas, como os crentes berianos, eles examinavam a Escritura, recebiam a palavra e dessa palavra eles iam examinar para ver a verdade. Se de fato era assim, né, o que estava sendo ensinado. Então isso é uma bênção, né? É uma luz, é uma direção para as vidas, né? Essa tem que ser a nossa postura. Isso. A gente tem que estar constantemente investigando esse livro, né? Ele tem que dizer para nós o que é certo e o que é errado. Ele tem que dizer qual é o caminho a ser seguido. Se você sabe o caminho, você não vai ser enganado. Claro. Você vai ter argumento, né? O que diz o Salmo 119, 105? Não é isso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Então, se alguém segue a palavra, ele não vai andar em trevas. Agora eu pergunto, se a igreja não ensina a palavra, eu vou me submeter a essa igreja e ficar décadas e décadas sem o conhecimento da verdade, à custa de perder a minha salvação, a minha vida eterna? Então, salvação é questão individual. E se eu não me interessar por ela, talvez outro não se interesse. Verdade. É por isso que Deus, ao deixar uma igreja, Ele diz claramente, a igreja verdadeira tem que ser identificada na Bíblia. Eu não posso ficar à mercê dos milhares de ensinos que por aí existem. Eu tenho que ter na Bíblia um claro assim, diz o Senhor, e a palavra é clara em dizer que o diabo está irado no tempo do fim, porque o Apocalipse, capítulo 12, está se referindo ao tempo do fim. O diabo odeia a igreja que guarda os mandamentos. Agora, se você tem uma igreja que não exalta a lei de Deus, que não exalta os mandamentos, que nunca ensina isso, o diabo está muito acomodado com a igreja dessa. Porque a pessoa pode passar lá dentro uma vida sem saber de nada. E sabe que a gente às vezes vê por aí testemunhos de algumas igrejas, até entrevistando lá pessoas e tudo mais, aí programas que trabalham a restauração da família. Aí os dois estão dizendo que ali viviam juntos, mas não eram casados, aí brigaram, agora voltaram. Aí você tem ali um pastor aconselhando e dizendo, está vendo? Deus abençoou e vocês agora voltaram a viver juntos, essa é a bênção do Senhor. Espera aí, viver juntos, não estão casados? Ou seja, biblicamente estão em adultério, mas o pastor não está preocupado com adultério. Ele está preocupado em mostrar para a televisão de que esses namorados que viviam amaziados, agora com a bênção do Senhor, voltou o namoro e a viver amaziado. Mas não se ensina que isso é pecado?
Que é adultério você viver amaziado com alguém, sem estar casado de acordo com as leis do país? Então, o que mais temos hoje é a igreja assim. E eu já disse aqui e repito, igrejas que estão preocupadas em lotar seus cultos e em aumentar sua receita de dízimo e oferta. Aí vai falar que a pessoa está em adultério? Vai falar que isso aqui está certo, aquilo está errado? Ninguém está preocupado com isso. Está preocupado em ter uma mensagem que acalme o teu coração, que você fique confortável no banco com ar-condicionado, dando a sua oferta e o seu dízimo a cada mês. É isso que, infelizmente, muitos estão. É claro que esse meu discurso não cabe para todas as igrejas. Temos muita igreja séria por aí, mas eu conheço o que eu estou falando. Eu converso com pastores. Eu sei de pastores que saíram desses movimentos e é exatamente isto. Nós temos que manter as pessoas na igreja para continuar tendo receita. E o que se faz para manter alguém dentro da igreja? Você prega só coisas que agradam os ouvidos. Aí você não espanta ninguém. Agora, se começarmos a ensinar a Bíblia, que existe pecado, que existe uma ética, um procedimento correto, isso vai começar a filtrar muito quem vai querer vir na igreja ouvir. Então, isso não é popular. Adilson. Em cima de tudo isso que você acabou de falar, eu tenho uma colocação ou dúvida, ou talvez um erro da forma como eu vejo isso, que me incomoda bastante. Isso acaba acontecendo porque, de acordo com a denominação, há a interpretação e há a leitura literal do que está escrito na palavra. E isso é manipulado de acordo com os interesses. Então, tem igreja que lê aquilo literalmente e a outra lê, não, mas é aquela sociedade, é que naquele tempo, é que naquela cultura. Então acaba dando toda essa confusão. Por isso que tem várias igrejas por aí, cada uma pregando de uma maneira. Existe igreja evangélica, que eu fiquei sabendo outro dia, que inclusive apoia a união homossexual, né? E baseado em interpretações, porque cada uma interpreta de um jeito. Por isso que acaba dando essa bagunça e nós que procuramos uma palavra, você acaba ficando confuso, porque onde que eu vou? Quem está falando a verdade? Que quando você vai lá, está escrito literalmente, está interpretando literalmente. Quando você vai na outra, está interpretando aquilo que está lá de acordo com o interesse. É verdade que a crise hermenêutica que nós vivemos como igreja hoje tem gerado muitas discussões e até movimentos religiosos. Mas a Bíblia, se investigada com seriedade, ela não deixa margem para isso, porque a Bíblia tem uma única teologia. E se eu quero aprender de um tema e olho os versos que a Bíblia traz sobre aquele tema, não resta dúvida. As grandes divergências é quando nós pegamos textos isolados para defender uma posição. Eu não posso pegar um texto isolado. Eu tenho que olhar para o contexto geral das Escrituras. Então, essa é a questão. Então, ninguém precisa ficar enganado, não. É só olhar para toda a Bíblia e perguntar esse tema, como ele é abordado em toda a Bíblia. E você lê aí 20, 30 versos e você vai entender claramente o que a palavra de Deus quer dizer. O problema é que tem igrejas que são fundadas num único verso. Pega um único verso e quer fazer desse verso a sua doutrina. Isso é um problema. Pois bem, o diabo está irado contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus. E diz o verso 17 que esta igreja também tem o testemunho de Jesus. Agora abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, verso 10. Última parte, Apocalipse 19, verso 10. Pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. Apocalipse 19, 10. A igreja verdadeira no tempo do fim, ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E segundo o Apocalipse 19, 10, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que quer dizer isso? A igreja verdadeira teria o dom profético consigo no tempo do fim. O dom de profecia ali estaria. A igreja verdadeira no tempo do fim teria que ter um profeta moderno. A igreja adventista crê em Ellen G. White como uma moderna profetisa. Na semana que vem, nós vamos estudar a respeito de Ellen G. White. O programa vai ser sobre o dom profético e sobre Ellen G. White. Mas hoje eu vou antecipar para vocês.
uma das características da igreja verdadeira é que no tempo do fim, o dom profético se manifestaria nessa igreja. Então, primeiro, ela tem que exaltar a vigência da lei de Deus. E quando falamos em lei de Deus, você tem que incluir o quarto mandamento, que é o sábado. Segundo, ela tem que ter o dom profético. O dom de profecia tem que estar presente nela no tempo do fim. Eu não vou entrar em detalhes hoje, porque semana que vem o programa vai ser só sobre o dom profético. Fernanda? Pastor, sem, lógico, querer ofender ou querer pôr alguma arrogância nisso, mas, então, de acordo com tudo que o senhor está ensinando hoje, o senhor diz que a igreja verdadeira é a igreja adventista do sétimo dia. Nós vamos chegar a essa conclusão. As outras igrejas não são igrejas verdadeiras, porque, além de não ter o dom profético, né, não tem uma profetisa, também não guarda todos os 10 mandamentos e o testemunho de Jesus. Mas eu creio, né, inclusive tem uma passagem que eu gosto muito, que fala que o Senhor Jesus, ele tem pessoas em todos os apriscos e que vai chegar um momento em que ele chamará, essas ovelhas reconhecerão a sua voz e o seguirão. Então, eu entendo nesse versículo, eu não sei aonde está aqui, é que em todas as igrejas o Senhor tem pessoas sinceras e que vão reconhecer a voz dele e vão segui-lo no momento certo. Eu estou errada? Você está certíssima. No Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo de Israel. Agora, quando o povo de Israel saiu do Egito, vários egípcios os acompanharam, porque aprenderam a fé desse povo. E quando eles saem, eles também saem com eles. Então Deus tinha um povo, mas havia sincero em outras nações. Inclusive, Jesus vai fazer menção à rainha que veio visitar Salomão e aprender com ele da sua sabedoria. Uma rainha completamente de uma nação pagã, mas que veio se render ao Deus de Israel, veio buscar conhecimento com ele. Você chega nos dias de Cristo, o Evangelho foi dado ao povo judeu, que nos dias de Cristo ainda era nação escolhida, o pacto ainda estava com eles. E você tem ali Jesus atendendo uma mulher sirofenícia, Jesus atendendo uma mulher samaritana. Ou seja, Cristo reconhecendo de que nas nações haviam pessoas sinceras. E Jesus até mesmo chegou a declarar que eu jamais testemunhei fé em Israel como a fé desta mulher que não era israelita. Então Cristo mesmo disse que haviam pessoas sinceras nas nações pagãs, mas que era a função de Israel levar o Evangelho para elas. Então, de igual forma, quando a gente analisa as características da igreja verdadeira, a gente tem que entender que há uma igreja hoje verdadeira. E isso, Fernanda, não é exclusivismo religioso. Por que não é? Seria se nós fôssemos uma igreja com as portas fechadas e ninguém pudesse fazer parte dela. A igreja adventista é uma igreja de portas abertas. Qualquer pessoa que quiser fazer parte da sua comunhão pode, se a pessoa crê como ensina a palavra. E nós buscamos ensinar apenas a palavra. A gente não quer ensinar outra coisa. Então veja, ela teria o espírito de profecia, mas não é só isso. Esta igreja teria uma mensagem singular a pregar. E esta mensagem que nós temos para pregar está em Apocalipse 14, 6 a 12. Qual é a mensagem singular da igreja adventista? Primeira mensagem: temam a Deus e deem glória, porque chegou a hora do seu juízo. Nós já estamos sendo julgados. O juízo começou. Segundo, caiu a grande Babilônia. Essa é a nossa segunda mensagem a ser pregada. E o que significa caiu Babilônia? Os erros que Babilônia prega, eles devem ser denunciados. Terceira mensagem: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca, vai perder a sua vida eterna. Mas o que é a marca da besta? É muito simples. É a marca que é colocada no lugar de Deus, no lugar da marca de Deus. Deus tem um sinal? Tem. Ezequiel 20, 12, Ezequiel 20, 20, está escrito: também lhes dei os meus sábados,
para servirem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O sinal entre Deus e seu povo é o sábado. Por extensão, a lei, porque não adianta guardar o sábado e quebrar outro. Mas quando eu, pela graça de Cristo, obedeço à lei, eu estou recebendo o sinal da aprovação divina. E qual vai ser o sinal da besta? Aquilo que é colocado no lugar do sinal de Deus. E o que é que hoje está sendo colocado, imposto no lugar do sábado? O domingo. Então, o domingo chegará o dia, de acordo com Apocalipse 13, verso 15 em diante, que ele vai ser uma obrigação para todas as pessoas. E quando isso acontecer, quando o domingo for uma imposição para a humanidade, ele será a marca da besta. E quem aceitar a santificação desse dia em detrimento da santificação do sábado, recebe o selo da besta. Por isso que é na fronte e na mão, símbolo de consciência e de trabalho. Envolve trabalho, trabalhar ou não. Então a humanidade vai ser selada ou com o selo de Deus, aqueles que reverenciam a lei e dentro dela o sábado, ou com o selo da besta, aqueles que aceitam o domingo no lugar do sábado. E hoje há um movimento mundial para que isso aconteça. E qualquer pessoa que está me assistindo, que pegar aí os noticiários, a internet, e você vai saber que existe um grande movimento religioso mundial em prol da defesa do domingo, como o dia da família, como um dia santo, como um dia de se cultuar. E esse movimento está tão grande e é tão favorável que a grande maioria das igrejas já fazem isso. Já separam o domingo como o dia de adoração, como o dia da família. Isso é uma estratégia do diabo para tirar de foco a verdade do sábado. Então nós temos uma mensagem. E a última característica dessa igreja é que ela tem que ser uma igreja mundial. Porque Jesus disse assim, o evangelho do reino, Mateus 24:14, vai ser pregado a todo mundo, então virá o fim. Se esse evangelho que eu acabei de apresentar rapidamente das 3 mensagens tem que atingir o mundo inteiro, essa igreja verdadeira tem que ser mundial. Porque a missão dela é mundial. Agora, eu tenho uma igreja que surgiu numa cidade brasileira e até hoje só existe naquela cidade. Qual é a missão mundial dessa igreja? Se ela nunca saiu daí? Como que ela vai cumprir a missão de Cristo? Então, eu só estou citando para vocês 4 testes. Poderia dar outros. Agora, nós não podemos concluir o programa de hoje sem dizer o seguinte. Deus tem pessoas sinceras aonde? Em todas as igrejas. Porque placa de igreja não salva ninguém. O fato de estar dentro da igreja adventista não assegura ninguém de que ele será salvo. O que nos assegura a salvação é a nossa permanência em Cristo. E Jesus falou assim, se vocês permanecerem em mim e se a minha palavra permanecer em vocês, então salvação é definida assim, eu permaneço em Cristo e a palavra dele permanece em mim. Agora, é muito fácil dizer que eu sou cristão e ignorar o mandamento do sábado. É muito fácil dizer que eu sou cristão e comer e beber o que eu quiser. É muito fácil dizer que eu sou cristão e fazer o que eu quiser da minha vida. Não me preocupar com os valores, com os princípios da Bíblia, com as orientações, com a ética do reino. É muito fácil. É por isso que o diabo está irado contra esse povo. E ao terminar o programa de hoje, eu queria trazer o verso que você mencionou, que é João 10,16. Olha o que disse Jesus. Ainda tenho outras ovelhas? Não o quê? Desse aprisco. A mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Quem é que fez a promessa? O próprio Cristo. E sabe o que ele prometeu? Eu tenho ovelhas que não estão no meu aprisco. Deus sempre teve um aprisco. Hoje, o aprisco verdadeiro dele, eu digo isso sem orgulho algum,
é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E por que eu digo sem orgulho nenhum? Porque eu não nasci nessa igreja. Um dia a mensagem dessa igreja me alcançou. E se eu estou nessa igreja hoje, há mais de 30 anos, é porque todos os dias, quando eu olho para a Bíblia, eu descubro que essa igreja ensina o que está nesse livro. Quando eu olho para o livro Nisto Cremos, que apresenta as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista, eu encontro em todas elas uma forte base escriturística. É por isso que eu sou adventista. Eu não sou adventista porque eu sou pastor, porque eu me tornei adventista com 13 anos. Eu fui adventista na minha infância, antes de ser pastor. E eu sou adventista porque eu não conheço uma igreja sobre a face da terra que trate a Bíblia com tanto respeito e seriedade. E sem menosprezar ninguém, você vai encontrar em qualquer movimento religioso aí fora falhas nas suas doutrinas, porque não ensinam toda a verdade. Quer seja se ensinam domingo, quer seja se ensinam que a alma é imortal, quer seja se ensinam que você tem que adorar a santos e imagens, você vai encontrar lacunas na teologia dessas igrejas. E a Igreja Adventista não surgiu por acaso, nem na briga de dois pastores. Ela surgiu no dia que a profecia de Daniel 8,14 mostrava que ela surgiria. Então, o dia 22 de outubro do ano 1844, quando surge a Igreja Adventista, ela surge no dia que a profecia de Daniel 8:9 apontava para ela surgir. E você que está me ouvindo, pode fazer parte dessa igreja. E eu desafio você a pegar a sua Bíblia, lê-la de Gênesis a Apocalipse e dizer para mim o que está na Bíblia que a nossa igreja adventista não ensina. Eu desafio você. O que está nesse livro que nós não ensinamos? E eu faço um outro desafio. Pegue o livro Nisto Cremos, que é o que nós ensinamos na nossa teologia, analise os 28 pontos que lá se ensinam e me diga qual deles não tem uma forte base escriturística. E você vai entender o que eu estou falando. Isso não é ser exclusivista, não é querer ser melhor do que ninguém. Mas Jesus prometeu em João 16 que quando viesse o Espírito Santo, Ele nos conduziria a toda a verdade. O Espírito não leva a verdades parciais. E você, Fernanda, falou algo interessante. Você disse assim, chegará o tempo em que Cristo vai chamar os seus fiéis para se juntar ao remanescente. Pois eu digo para você que esse dia é hoje. Chegou o dia. E o Espírito Santo, Ele está mostrando a verdade para as pessoas para que elas tomem uma decisão. Que decisão? Se unir ao povo que ensina a palavra. E quais serão os maiores obstáculos a isso? Família ou mesmo a comunidade religiosa onde eu sou membro. Porque eu tenho carinho por essa comunidade, por esse líder religioso, pelos meus irmãos. Eu tenho. E a gente não deve perder esse carinho, não deve perder esse amor. Deve tentar manter os laços familiares. Mas chegará um ponto que você vai ter que responder o seguinte: o que é mais importante? Esses laços que você tem na sua vida espiritual ou seguir o assim diz o Senhor da palavra de Deus? Aí é uma decisão que só vocês podem tomar. Só vocês. Porque para cada um de vocês, a decisão terá um peso diferente. Então, Daniele, eu posso continuar dentro da minha igreja guardando o sábado? Eu posso. Até quando vão me tolerar lá? Até quando eu vou esconder que eu guardo o sábado? Será que essa verdade, se ela impactou a minha vida, não tinha que impactar a minha comunidade religiosa? Será que isso não é verdade para mim, não é também para outras pessoas? Que são meus irmãos na fé? Que estão tentando também o mesmo caminho do céu que eu estou? Domingo passado eu preguei numa igreja aqui em Jacareí.
E alguém disse, pastor, eu quando na minha igreja comecei a guardar o sábado, o pastor me amaldiçoou. E eu tive que sair da igreja amaldiçoada. Você acredita que há pastor por aí querendo amaldiçoar os outros por quererem guardar a lei de Deus? Pois é isso que há. Você sabe que por aí tem pastores que estão tentando amaldiçoar os que assistem a Novo Tempo? Os que estudam a Bíblia com os adventistas? Tem sim. Talvez seja até o seu caso. Se é o seu caso, se o seu líder religioso está impedindo você de estudar a Bíblia, se ele não quer responder às perguntas que você tem levantado, é porque você faz parte desse grupo aqui, ó. Ovelhas que não estão no aprisco dele. Então o chamado é para você. Eu vou convidar Luiz Cláudio e ele vai cantar uma música muito linda agora, onde Deus diz assim, eu quero uma igreja. E nessa melodia você vai perceber qual é a igreja que Deus quer. Pode vir, Luiz. O que diz a letra, Luiz? Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompa as correntes, que rompe as correntes. Pode falar aqui. liberte o cativo, que rompa as correntes. Que corrente? Corrente com os erros, correntes com as tradições que nos mantiveram dentro de igrejas por décadas sem revelar a verdade. Essas correntes que Deus deseja que a igreja mantenha, mas uma igreja também que sare ao ferido, que aclare a mente, que está confundida, que mostre a verdade. Essa é a igreja que Deus quer. E você pode tomar a decisão hoje de dizer para o Senhor, eu também quero essa igreja. Eu quero ser membro dessa igreja. Vai ser fácil para alguns? Eu sei que não vai. Mas, se o convite é de Cristo, e se você é uma ovelha dele, ainda que não esteja no redil dele, no aprisco dele, a voz vai chegar também para você e o convite vai chegar. E no seu coração, que decisão você vai tomar? Eu queria que você pensasse nisso. E ouça com muito carinho e com muita atenção o que Luiz Cláudio vai cantar para a gente agora. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja, a preço de sangue e a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompa as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.
Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare o ferido, que rompa as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Ó Deus, Espírito Santo, derrama a plenitude do teu poder. Nós queremos ser essa igreja. Eu quero uma igreja que sare o ferido, que rompa as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Aleluia. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Obrigado, Luiz Cláudio. Esta é a igreja que Deus deseja, uma igreja que cuide das pessoas, que lave as feridas, que restaure-as para o bem, para a salvação, que também aclare a mente que às vezes está confundida, uma igreja que fale a verdade, que pregue a verdade. Nós, como pastores adventistas, temos que conhecer bastante de Bíblia e do que escreveu Ellen G. White, que nós queremos ser uma profetisa moderna. E semana que vem eu vou voltar a esse tema para você entender melhor. E com base na Bíblia e Ellen G. White, eu vou dar para você uma notícia que talvez se surpreenda, ou surpreenda você. Principalmente você que está me assistindo e já é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Com base no que escreveu Ellen G. White, a grande parte dos fiéis filhos de Deus não estão hoje dentro da Igreja Adventista. A maior parte ainda está fora. É isso mesmo. A maior parte dos fiéis filhos de Deus não estão dentro da Igreja Adventista. E muitos adventistas vão se perder. E sabe por que vão se perder? Porque ainda que conhecessem a respeito das verdades que a Igreja ensina, verdades distintivas como o sábado, como o ministério bifásico de Cristo no santuário, como o corpo como um templo do Espírito Santo, reforma de saúde, etc., etc., são cristãos nominais. E dentro da igreja não vive uma experiência com Jesus. Quem sabe você costuma sentar no seu sofá todo sábado, 2h30 da tarde, e esperar o programa Bíblia Fácil. Eu já ouvi de muitas vozes que esse é o seu programa favorito. Então eu tenho uma mensagem para você. Que a graça de Cristo cubra a sua vida
e que você saia desse estado de mornidão espiritual. Que você corra para os braços de Jesus e que você busque uma reforma e um reavivamento como nunca buscou na sua vida. Porque se você não fizer isso, você será enquadrado entre aqueles que vão deixar as fileiras do Senhor. E se você está me assistindo e não é adventista, mas é um cristão sincero, tem procurado seguir a palavra de Deus com todo o fervor do seu coração, o convite é para você. Procure uma igreja adventista. Procure conhecer mais o que a nossa igreja ensina. E se você quiser uma igreja que vai te ajudar na sua caminhada, que vai colocar a palavra claramente perante você, para que você faça as suas escolhas, nos procure. O nosso site é encontreumaigreja.com.br. Ali você vai encontrar uma igreja bem pertinho de você. E para vocês que estão aqui, o convite é o que Jesus fez. Será que Deus não está chamando você para um novo aprisco? Será que não existem verdades que até então você não conhecia e que agora o Espírito está trazendo para você? A gente não falou aqui em outros programas a respeito de falar em línguas? Alguns ensinam que isso é evidência do Espírito Santo? Eu estou aqui para dizer que não é. Eu estou aqui para dizer para você que a evidência do batismo do Espírito Santo é esse calor que a gente sente no coração, é a presença de Cristo que a gente sente, que vai fazendo brotar em nós um desejo de mudança. Isso é o Espírito Santo. É essa sede pela verdade, por saber o que é certo e o que é errado. E é esse desejo que Ele vai pondo em nosso coração de seguir a palavra dEle, de seguir a Cristo de perto. Isso é que é batismo com o Espírito Santo. Isso é que é receber o Espírito. E não sair por aí falando línguas que ninguém entende. Não é isso que acontecia na estrada para Emaús? Não disseram os discípulos? Não nos ardia o coração enquanto Ele falava? E se arde o seu coração também com as palavras de Cristo? Com aquilo que a gente está lendo aqui na palavra? É porque o Espírito está aí, pertinho de você, querendo operar na sua vida as mudanças que você precisa. Querendo operar na minha vida as mudanças que eu preciso. E todos nós precisamos de mudanças. E essas mudanças são diárias. Por isso, meus amigos, vamos terminar o programa de hoje lembrando desse convite. Eu tenho muitas ovelhas, mas quem vai conduzi-las não é pastor Arilton, não é pastor fulano ou ciclano. É o próprio Cristo. Ele diz, eu vou conduzi-las. E quando a gente ouve a voz de Cristo, a voz dele é inconfundível. É a voz dele que vai trazer. Vamos orar? Pai, nós queremos ouvir claramente a Tua voz a nos falar. Nós queremos que o Teu Espírito continue impressionando o nosso coração. Nós queremos fazer parte do Teu povo. Nós queremos pertencer ao Teu aprisco. Por isso, Pai, nos ajuda. Ajuda-nos porque nós somos fracos. Ajuda-nos porque a nossa fé é pequena. Ajuda-nos a despeito de nós mesmos. Ajuda-nos, Pai, a ouvirmos claramente a Tua voz, a sabermos que é o Senhor que está chamando. E, por favor, permita que a nossa fé nos ajude a dar mais um passo na Tua direção. E que os milagres que nós tanto precisamos que aconteçam para que a nossa vida esteja em harmonia com a Tua vontade, que eles de fato aconteçam e que nós possamos Te amar em espírito e em verdade. Tome conta desses amigos que estão aqui comigo nos estúdios da Novo Tempo. Abraça cada um deles, cuida deles, cuida das suas famílias. Mas abraça também aos amigos que estão agora nos assistindo
pela Novo Tempo. Cuida de cada um deles. Abraça-os. Que o teu Espírito se faça presente aí. Que nós sejamos batizados com esse Espírito e que esse batismo nos leve para perto do Senhor sempre. É a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Semana que vem a gente se encontra para mais um tema da Palavra de Deus. Eu espero você.